Pelo que os colegas estavam Deixa comentando. a frente mais bonita aqui. Tá bom. O auxílio-doença, se não acidentário, me corrijam se eu estou errado, auxílio-doença, se não acidentário, apenas se intercalado por tempo de contribuição. Sim. Exato. Sim. Força de jurisprudência da quarta Tem divisão. súmula, né? Isso. A questão não é nem o auxílio-doença e nem se ele é decorrente ou não de acidente de trabalho. É o auxílio-acidente. Sim, não, perfeito. Mas só voltando um pouquinho para não confundir. Na verdade, não podemos... A título de exemplo, sim. Agora, os 9% que sobram dos 91% não é contribuição. Não, Né? não é. E não podemos fazer uma relação nem indireta com relação a Exato. isso. RMI é RMI, contribuição social é contribuição social, são coisas completamente distintas. Né? Então, o auxílio-doença nunca terá contribuição. Né? Não é por ser 91%. Não. Né? Por razão disso. Não tem a ver com o cálculo. Exatamente. Né? E na instrução normativa, se for decorrente de acidente de trabalho, aí sim, independente dos recolhimentos anterior ou depois. Isso. É isso. É isso aí. Vale tempo. Sim, Daí vale tempo. Mas a questão é... A questão... Sobe aí, entra aqui. Não, mas não se anima que tu é professor. Deixa eles... Deixa aqui, deixa... Não, mas o auxílio-doença... O auxílio-doença conta tempo, que era a pergunta do colega lá atrás. O auxílio-doença conta tempo independentemente de ele ser acidentário ou não. Sim. A primeira questão é essa, porque a RMI é a mesma que a 91%. Tem os 9% de desconto ali, embutido, se formos colocar assim, tanto para o auxílio-doença acidentário quanto para o comum. Só que ele precisa ser intercalado se não é por acidente de trabalho. Essa é a diferença. Tudo bem, mas o intercalado é uma contribuição depois, Sim. eventualmente, que tu vai fazer, Sim. e tu faz uma contribuição como contribuinte individual, depois, se for o caso, ou Sim. qualquer outra forma, Perfeito. e tu vai ter a contabilização do período, né? Agora, a questão toda, a minha maior dúvida que eu coloquei no livro dos benefícios por incapacidade é que o auxílio acidente, por ele ser um benefício indenizatório, eu tenho muita dificuldade em compreender ele como para fins, inclusive, de manutenção da qualidade de segurado. Né? A lei, quando fala que todo benefício mantém a qualidade de segurado, né, a minha interpretação, né, e falo como professor e não como procurador do segurado, né? A minha interpretação é que manter a qualidade de segurado ali, a lógica toda, ela é vocacionada ao auxílio-doença, ao benefício por incapacidade provisória. Né? Agora, porque a gente tem essa circunstância aí, não é? A pessoa a vida inteira só está em auxílio-acidente, fica sem contribuir por mais de 10 anos, e depois o cônjuge vai gozar a pensão por morte, em função dessa manutenção da qualidade de segurado, né? Em razão do benefício de natureza indenizatória, que numa grande quantidade de casos, pelo menos dos meus clientes, a maioria deles é abaixo do salário mínimo. Mas aí tem... Aí ele mantém a qualidade de segurado com recolhimento abaixo de um salário mínimo. mas aí tem aquela questão, né? O cara está recebendo um auxílio acidente de R$800 ou R$900, para ficar mais claro. Né? E aí ele paga o carnezinho com o salário mínimo. Quando é que é o salário de contribuição dele? 900 mais 880, somos né? dois. Quer dizer, de um lado, o INSS aceitaria a soma dos valores para efeito de cálculo de aposentadoria. Agora, não vale como qualidade de segurado. Estranho, né? Quer dizer, num determinado momento, ele aceita. Vamos somar, tu vai te aposentar melhor porque tu recebe auxílio acidente. De outro lado... Não pode. Mas esse fundamento de somar em função do auxílio acidente não ser mais vitalício, acumulado com a aposentadoria. Sim, okay. Teria fundamentação legal. O artigo 31 da Lei de Benefícios surgiu em função de uma regra de não acumulação da Lei 9.528 de 97. Teria fundamentação para examinar essa circunstância. Né? Agora, de qualquer forma, o auxílio acidente não contraria tempo de contribuição. Aí estaria dentro da nossa aula. Mas aí é que está a dúvida, Rubim, que o decreto gera. Porque tem uma discrepância entre o texto da lei e o texto do decreto. Porque a lei diz... O benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, expressamente artigo 55, inciso 2º. Na minha visão, expressa aqui, tá? Sim. Que diz que vale quando intercalado. Aí o decreto, que regulamenta um pouco isso aí, diz assim, olha só, a lei fala auxílio e aposentadoria. Aí o decreto diz, qualquer benefício por incapacidade quando decorrente de acidente de trabalho. Tu entende? O decreto abre a possibilidade de o auxílio acidente ser computado como tempo se ele for acidentário do trabalho. Se for acidente de outra causa, daí eu acho que não. Mas é uma redação do decreto. Eu, sinceramente, não sei como é que o INSS está recebendo isso. Tá? Eu não sei. Não sei como é que o INSS está na agência, se ele recebe o auxílio acidente como tempo de contribuição quando é acidente do trabalho. Quando é B94. É. Diga.
Peraí. Essa é a Luciane, tá? Trabalha conosco lá, é a maior especialista em benefício por incapacidade. Tá. Mas Vai aí lá. eu vou te dizer uma coisa. Tu tem um benefício por incapacidade, auxílio-doença. Tu tem um benefício por capacidade reduzida, Perfeito. sequelas redutoras de capacidade. Tu está capacitado, Tá capacitado. mas tu tem redução, então tu vai receber o auxílio-acidente. Perfeito. Então, quando a lei fala em incapacidade, está excluindo o auxílio-acidente, porque tu está capacitado. Não, tá Tu perfeito. tem sequelas que te reduzem Mas, essa capacidade. mas interessante é que qualquer livro, qualquer doutrina, qualquer assunto que vai tratar de incapacidade inclui o auxílio-acidente. Então acho que a discussão agora Rubim, é um benefício por incapacidade o auxílio-acidente ou não é? E eu tenho dúvida disso, Lu. Tenho dúvida disso. Eu tenho dúvida. A colega deu uma explicação do conceito de auxílio-acidente. É, isso. É delicado isso aqui. O auxílio-acidente, para mim, é o benefício mais difícil. O mais difícil de todos. Nesse aspecto de conceituação. Ele não tem um conceito. Ele não é previdenciário, ele é indenizatório, afinal de contas. Né? Não, ele é um benefício por incapacidade indenizatório. Ah, boa pergunta. A pergunta, Rani, pega ratão, é a seguinte. O cara não vem trabalhando, mas vem recebendo um auxílio-acidente de R$500 por mês, tá? Durante 10 anos. E aí ele vai encaminhar o auxílio-doença baseado numa possível qualidade segurada oriunda da manutenção do auxílio-acidente. Como é que vai ser feito o cálculo do benefício dele? Se nós partimos do pressuposto de que o auxílio-acidente não perdeu a qualidade, esse cara vai receber um salário mínimo. Não concordo. Pelo seguinte, o auxílio-acidente só é computado como valor para calcular aposentadoria. Só. Ele só é salário de contribuição para fins de cálculo de aposentadoria. Para outros benefícios, ele não é calculado. Essa é a discussão, não sei. O INSS entende que mantém. Porque... Sim, mas que valor que vai colocar ali? Essa é a dúvida. Não, que valor que vai colocar onde? No auxílio-doença? Não, nesse período que ele ganhou o auxílio-acidente. Não tem valor. Para auxílio-doença não tem como ter É que valor. tu tem que calcular desde 94, fazer o cálculo Sim, de vai toda a calcular. renda e nesse período... O que eu acho que vai acontecer na prática? Ele vai pegar o salário de benefício que deu origem para o auxílio-acidente e vai fazer a mesma coisa para o auxílio-doença novo. Ele não vai usar o auxílio-acidente como salário. Não vai somar. Vai usar o período anterior do gozo do auxílio-acidente. Vai usar o PBC. O que ele tem de salário de contribuição? Porque o auxílio-acidente só é salário de contribuição para efeitos de aposentadoria. Para outros benefícios ele não é. Se tu está trabalhando e recebendo auxílio-acidente e ficar incapacitado, tu vai calcular o teu benefício por incapacidade agora sem o auxílio-acidente. Até porque ele vai se acumular. Últimos 12 salários de contribuição. 1/12 da soma dos últimos 12. É isso. Quando é que teve contribuição? Lá atrás. É aqueles lá, atualizados, evidentemente, para o dia de hoje. E aí, como é que tu atualiza? Eu não vejo outra forma que não seja pelo 29, parágrafo 5º. Né? Que é tu atualizar... Desculpe. Que tu atualiza como se o benefício fosse até a data da concessão, né? Desculpe. O 36, parágrafo 7º do decreto. Na minha singela opinião, me parece um contrassenso, né? Embora a doutrina fale disso que o auxílio-acidente seja um benefício por incapacidade, mas se nós olharmos a sua essência, ele não pode ser. Porque todo benefício, quem recebe um benefício de capacidade é porque não está laborando, porque está incapaz. E o auxílio-acidente tu recebe mesmo laborando, né? Ele, como a colega fez, o auxílio acidentar. O auxílio acidente, né, é pela redução da capacidade laborativa. Tu pode estar contribuindo, pode estar até a aposentadoria. Então, de certa forma, eu não sei se vocês vão entrar nessa questão, se vai permear em algum momento a discussão sobre isso, mas mesmo que a doutrina fale, na minha singela opinião, ele não me parece ser um benefício essencialmente de incapacidade. Ele retira parte da tua capacidade, mas ele não é um benefício de capacidade como a colega ali atrás fez menção, né? Sim, mas é uma discussão um pouco inócua. Me parece que é uma discussão um pouco inócua, porque tu veja que o auxílio-acidente, ele geralmente, o que estabelece o artigo 86, parágrafo 2º? Ele só é concedido, em regra, né, a partir de uma alta do auxílio-doença. Não é? Então ele sai de uma lógica do benefício por incapacidade. Por isso que tu não tem como estudar ele isoladamente, né? Até porque a ideia é justamente esse, do auxílio-acidente a partir da alta do auxílio-doença. Não é? Agora, o que me parece o ponto aí realmente esse de discussão na esfera da aposentadoria por tempo de contribuição é a gente tentar entender a lógica do sistema. Né? Por que é assim, por que é assado? Porque senão cada um fica com uma opinião.
E essa é uma situação que fica bastante difícil. Eu sempre parti dessa lógica. O auxílio-doença tem um desconto embutido de 9%, que autoriza contratempo, que autoriza manter a qualidade de segurado e que autoriza cálculo de carência. Não compartilho dessa Eu lógica. não vejo como desconto. Porque a aposentadoria por invalidez também vale como Não, tempo. eu digo que eu saí dessa lógica. Aí a aposentadoria, indo para os outros benefícios para incapacidade, a gente começa a ter dificuldade na aplicação dessa lógica. Porque a aposentadoria por invalidez é 100% ou 125%, E ela também gera. E gera a questão da contagem de tempo. Aí a gente pode partir da seguinte circunstância, não é, que eu tentei defender na obra. Mas é que a aposentadoria por invalidez é uma circunstância que o segurado ele não tem opção ali, não é, de ficar naquele período ali essa contagem de tempos, ela só ocorre quando o INSS volta atrás na decisão dele de aposentar. Ou quando ele pede. Ou quando ele pede. Pois Ele pode pedir. Ele pode pedir para ter alta. É uma das exceções, inclusive, a isenção de perícia aos 60 anos hoje. Ele pode pedir. Mas fica numa zona gris em que tu tira um pouco de qualquer tipo de contribuição do segurado naquele período, né? Sim. Então, Não, até porque o auxílio-doença tu pode trabalhar. Hoje. Pode. Na verdade, Hoje pode. não. isso que eu ia dizer, na E o auxílio-acidente tem Uma toda outra essa- atividade pode fazer. Sim, é que a partir do momento que os tribunais passam a dizer que a incapacidade parcial e temporária dá direito ao auxílio-doença, É, isso aí. eu Sim. tiro a conclusão que o benefício de auxílio-doença também não é mais um benefício por incapacidade. Né? E tem súmula já da TNU. Porque ele é incapacidade só para aquela atividade específica. Não. E hoje, e hoje com a lei 13135, o sujeito que retoma uma atividade estando em auxílio-doença não vai ter o benefício cessado imediatamente só se essa atividade for a mesma. Porque se ele é uma autorreabilitação profissional. Que, aliás, isso vai dar um problema gigantesco daqui para frente. Verdade. Gigantesco. Porque a reabilitação profissional cessa o auxílio-doença. Mas a autorreabilitação não cessa. Na Estranho. verdade, só para fechar o parênteses, gente, que é um tema... Nós vamos ter Não, nós vamos ter um curso só para isso, pra gente. falar Tá? sobre incapacidade. Fiquem tranquilos. Esse tema é genial, né? É. Mas, na minha opinião, é uma má regulamentação. Muito. Ah, bom. Benefício por Ah, incapacidade bom. Muito má. É um benefício que tem uma série de problemas. Um deles, na minha modesta opinião, é o fato de ter uma perícia médica dentro. Até estou escrevendo um artigo sobre isso, o Francisco está acompanhando. Vai se chamar Os Estereótipos da Perícia Médica. O fato de ter uma perícia dentro da Previdência para avaliar a incapacidade. Né? Isso me lembra seguro. Né? E qual é o papel de uma seguradora que não seja buscar o furo no sinistro para não pagar a indenização? Né? A avaliação da incapacidade tem que se dar no posto de saúde, no acompanhamento da vida da pessoa e tudo mais. Passa por isso e passa por uma série de outros problemas que a incapacidade tem de uma regulamentação. E a gente tem dúvidas e não consegue, nem com os princípios, nem com o bom senso a gente consegue. Tá, mas eu não entendi. O que tu acha, Triquês? Tu me responde, então. O auxílio-acidente conta tempo ou não conta tempo? Pois Não é. fica, não, porque eu não tô entendendo. Já não sei mais. Tu tá do meu lado ou tu não tá do meu lado? Isso que eu quero saber. De que lado tu tá? Isso que eu quero saber. Não conta como tempo de contribuição. Não conta como tempo de contribuição. Nenhum deles. Mas é um benefício por incapacidade. Mas manter a qualidade de segurado? Mas é um benefício por incapacidade. Se for acidentário, mantém. Gera pensão por morte? É isso. Porque se tu te mantém segurado com ele, ele gera pensão por morte. A seguir cenas do próximo capítulo, né, gente? Faremos um curso sobre isso. Tá, deixa eu retomar aqui então.